Olá, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso, um espaço feito para a gente conversar, orientar, levar informação de qualidade sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida na terceira idade. Eu sou Juliana Fernandes e estou aqui com você para falar de temas que fazem parte da vida real dos idosos, das famílias, dos cuidadores e também dos profissionais de saúde. Aqui a gente fala com responsabilidade, mas também com acolhimento, porque cuidar do idoso é, acima de tudo, cuidar das pessoas. Estamos começando o ano e este mês tem uma campanha muito bacana que é o Janeiro Branco. E o Janeiro Branco ele chama atenção para a saúde mental. Dados recentes mostram que uma parcela significativa dos idosos brasileiros apresentam sintomas de depressão. Infelizmente também temos observado o aumento dos casos de suicídio nessa faixa etária, um assunto que ainda é muito pouco falado, mas que precisa ser enfrentado com informação e cuidado. Para essa conversa, eu estou recebendo hoje o professor e terapeuta familiar Celso Cristiano, que vai nos ajudar a entender melhor esse cenário, falar sobre prevenção e orientar tanto os idosos quanto quem convive com eles. Celso, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia para todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, o espaço e o acolhimento. Que bacana poder estar aqui e trocar ideias, trocar conhecimento e compartilhar um pouco do que a gente sabe e também aprender nesse bate-papo. Celso, para a gente começar, o que representa o Janeiro Branco? Por que ele é tão fundamental quando a gente fala de saúde mental, falando especialmente para idosos? É importante a gente saber e conhecer, né, que esses rótulos desses meses, Janeiro Branco, né, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, eles são iniciativas que visam dar mais visibilidade a uma causa ou uma questão que é urgente, né, na sociedade. O Janeiro Branco é uma iniciativa de 2014, então a partir de coletas de dados da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, em relação à saúde mental em vários recortes, né, do Brasil e de outros países, né, nasce uma urgência de dar uma visibilidade maior para essa questão, uma vez que ela aflige, né, toda a população, né? Então, quando uma pessoa não está bem com a sua saúde mental, ela afeta todas as outras que estão ao seu redor, né? Então, cuidar da saúde mental é também pensar o coletivo, né? Quando a gente vive em coletivo, quando a gente vive em sociedade, quando um adoece, todos os demais também adoecem, porque a sociedade é um corpo, né? Ela é orgânica. Então, se o corpo tem um órgão que não está funcionando bem, todos os outros órgãos ficam prejudicados, também, né? Vão sentir, né? Então, o Janeiro Branco tem esse lugar, assim, de dar um olhar mais incisivo para o cuidado da saúde mental e também pensar a saúde mental em diferentes grupos da população, né? Da população idosa, da mulher, dos jovens, né? Dentro desses recortes. E dados da Pesquisa Nacional de Saúde indicam que cerca de 13% dos idosos apresentam sintomas de depressão. Esses números, eles refletem o que você observa na prática, na sua clínica? Uhum. São muitos fatores, né, que colocam os idosos dentro desse grupo de risco e também de vulnerabilidade, de fragilidade emocional, né, de questão psíquica, né? Então, quando a gente pensa os idosos, a gente está falando de uma população que também se enquadra num grupo de minorias, né? Então, quando a gente fala grupo de minorias, a gente está falando de um grupo da população que tem dificuldade de acessar determinados direitos, né? Então, o idoso também se enquadra nisso. E aí, dentro desses direitos, entram muitas questões, né, que afetam diretamente a saúde mental do idoso. Então, a gente pode pensar a falta de políticas públicas de amparo para os idosos,
mas a gente pode pensar também a responsabilidade social, que entra muito dentro da questão do quanto os idosos ficam à margem ou são abandonados em certa medida pela própria sociedade, né? Às vezes pela família Pela também, própria né? família, com certeza, sim. Então, são desafios que, né, coletivamente a gente precisa enfrentar. Nós temos, né, respaldos e amparos legais, né, na legislação que protegem essa população, mas tem muitas negligências ainda, né, que acontecem em relação a eles. Então, a gente pode pensar que a Constituição Federal, né, de 1988, ela tem um artigo, o artigo 230, que coloca o idoso como um indivíduo que precisa de amparo do Estado e que precisa da responsabilidade da comunidade, olha que interessante, não só da família, mas da Mas de um todo. comunidade. Isso. Então, isso é previsto lá na Constituição, né? A dignidade do idoso que precisa ser preservada, né? E o quanto ele precisa ter os acessos a todos os direitos que todos têm. E aí depois a gente tem, né, o Estatuto do Idoso, que complementa, né, a Constituição de 2013, o Estatuto do Idoso, e que também vai reforçar, né, o que já está na Constituição, da preservação da dignidade e do acesso a direitos dessa população. Então, voltando para a questão da saúde mental do idoso, a gente tem vários fatores que podem ser sociais, né, no modo geral, mas também, como você disse, fatores que vêm da própria família, né? Mas a gente vem também de uma questão da própria existência do sujeito, né? Quando a gente envelhece, a gente precisa lidar com muitas questões, né? A finitude humana é algo que nos assusta, né? Então, quanto mais próximo a gente está da morte, mais angustiante a vida vai ficando. Olha que coisa, né? Então, quando a gente tem muita vida para viver, quando a gente é jovem, né? A gente lida com as nossas questões com mais tempo, com menos urgência. Mas isso reverbera diferente para o idoso, né? Então, se a gente pega um sujeito com mais de 65 anos, né, que é o que a gente considera, né, já a pessoa idosa, essas questões de comorbidades, né, de enfermidades, de relações, de esperança, de projeto de vida, já são questões mais difíceis de serem elaboradas. Então, como elas são difíceis delas serem elaboradas, elas geram angústias no idoso e essas angústias desencadeiam, né, quadros depressivos, quadros de ansiedade. Então, a dificuldade de lidar com a idade também é um fator assim que empurra o idoso para uma fragilidade emocional. E há casos e casos, mas é um idoso, melhor idade, passando dos 60. Mas, por exemplo, a partir dos 50, ele começou a viver como um jovem. Como que a família consegue lidar com isso? Se a família, às vezes, quer se desligar dessa pessoa, corre esse risco do isolamento, a depressão, o que faz em um caso assim? São casos e casos, né, Ju? Então, a gente tem essa narrativa, né, de que os idosos estão na melhor idade, mas a gente precisa entender o que se encaixa dentro dessa melhor idade, né? Então, quando a gente promete para o idoso, né, enquanto sociedade, que ele está na melhor idade, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, né, quais são os cenários ou os territórios que a gente está preparando para esse idoso pisar, né? Então, a gente precisa ter cuidado com as nossas falas que podem estimular ou desestimular a pessoa idosa. Para ela não fugir ou não ter comportamentos tão discrepantes com aquilo que pode... Sempre dentro de um limite. Dentro de um né? limite, que não vá prejudicar ele enquanto sujeito, né, enquanto pessoa, e também que não vá, né, colocar ele numa situação conflituosa com a própria família, né? Então, precisa viver e aproveitar a vida é para ser vivida, né? Então, mas a gente precisa entender que
que não é porque a gente está idoso que, né, que as porteiras se abriram para tudo, né? Precisa se cuidar, precisa continuar na medida do possível, né, com uma vida coerente, né, uma Esse vida dia saudável. eu estava conversando com uma idosa, ela me contando uma história lá, criativa até da parte dela, e em Aham. certo momento da conversa ela falou assim: e tá certo, ninguém vai me prender, porque eu já vou fazer 90 anos. Ninguém pode me prender, então eu posso fazer isso. Uhum. É muito normal eles pensarem assim. Então, é as urgências da finitude, né? É angustiante você pensar que você tem menos do que mais, não é? Então, a gente estava conversando, né, antes de gravar, que nem sempre as pessoas vivem a vida que elas querem, né? As estruturas nos empurram para desempenhar papéis muito difíceis, para as mulheres principalmente, né? Então, ah, os papéis de gênero, né, eles são distribuídos e nem sempre você quer desempenhá-los, mas às vezes você é obrigado. Então a gente vai pensar uma mulher, né, que historicamente é submetida a desempenhar papéis rígidos dentro da sociedade. Então quando ela envelhece com muitas frustrações de não poder ter sido aquilo que ela queria Que é ser, assim. né? Então às vezes essa urgência de viver a vida depois de idoso e de forma inconsequente, às vezes, vem dessa carga de frustrações que a Da vida própria... toda. Exatamente, exatamente. Então, mas é aquilo que eu estava te dizendo, né? A gente precisa ter cuidado para não ter comportamentos, né, discrepantes e que vá prejudicar esse idoso no resto da sua vida, né? Então, tem idosos que recorrem ao álcool, a outros tipos de vícios para compensar as frustrações, né? E isso só infla mais ainda, né, a vulnerabilidade da saúde, né? Saúde emocional, psíquica. Então, precisa se viver com dignidade, né, e com prazer, mas também precisa ter cuidado, né? Sei. Celso, e por que que a depressão na terceira idade ainda é tão subdiagnosticada e muitas vezes ela é tratada como algo normal da idade? Eu penso que quando a gente se depara, né, com um idoso depressivo, a gente tende a estigmatizar o idoso como alguém que não quer mais lidar com as suas próprias questões, né? Não vê a depressão e a ansiedade como no idoso como um quadro que já era para ter sido cuidado muito antes, entende? Nem sempre o idoso depressivo é o idoso depressivo. Ele já foi uma criança depressiva, um jovem depressivo, um adulto Algo que ele depressivo. já E traz. agora ele é um idoso depressivo. Então, assim, não é porque eu fiquei idoso que eu fiquei depressivo, né? A depressão tem vários fatores, né? Ela se desencadeia de diversas maneiras diferentes, né? Mas no idoso, ela vem com uma outra carga, né? Porque é aquilo que a gente já estava conversando, né? O idoso, muitas vezes, ele é tomado pela desesperança, pela falta de perspectiva, né? De longevidade. Então, a gente tem um caminho, né, do idoso que vai afunilando e empurrando ele para esses quadros. Então, se ele já era, ele vai ficar mais ainda, né? Então, por isso um olhar atento, né, à saúde mental do idoso, porque às vezes a gente chega na terceira idade com muitos casos que deveriam ter sido cuidados lá atrás. E aí o cuidado terapêutico, por exemplo, ele só passa a ser paliativo, entende? Sim, e nesses casos, chegou idoso, ele já vinha fazendo tratamento desde criança, adolescente e tal, mas e se é um idoso que ele nunca fez um Nunca fez. acompanhamento? Como que a gente pode perceber os primeiros sinais emocionais que esse idoso dá que indica que seja aí uma depressão? O isolamento, acho que é um dos sinais mais fortes, né? Então, o idoso vai se isolando, né, de atividades corriqueiras, assim, de tomar um sol, de ir na padaria, coisas que ele pode muito bem fazer, né, que ele ainda consegue, mas ele vai deixando, né, essas atividades. Então, isso já é um sinal, assim, para se acompanhar. Então, se ele tem potencial, né, se ele tem
mobilidade, se ele tem condição psíquica e agora ele está deixando, então já é um sinal de isolamento. Quando você fala no isolamento, esse isolamento é aquele que a pessoa não quer fazer mais nada. Ele vai deixando aos poucos. Não é aquela sempre pessoa aos que é poucos. mais restrita, que é não, mais introspectiva, tranquila. né? Não. Tem, né, pessoas que já são introspectivas desde sempre, né? Mas eu tô dizendo quando fica discrepante, né? Então, ele era ativo e, de repente, ele começa a deixar de fazer coisas comuns do dia a dia, né? Também tem um sinal, né, que é forte de desesperança do idoso, que é quando ele vai deixando de tomar seus remédios, né? A gente chama até de... chamava antes, não sei como esse termo está agora, de suicídio passivo. Então, o idoso ele vai entrando num processo de morrência, né? E é uma morrência psíquica, assim, de desesperança, né? E é por escolha, por não E é querer tomar. por escolha mesmo. Mas é, assim, um desejo de morte, entende? Mas não é um suicídio instantâneo, né? Então, ele sabe que precisa do tratamento, né? Do medicamento, para manter a qualidade de vida e para viver bem. Mas ele se nega a Mas tomar. ele vai se negando a tomar. Então aí a gente tem um sinal também de desesperança, de morrência, de depressão, né? Então são sinais que são possíveis, né? Os filhos, né? Quem tiver ao redor observar e intervir, né? E cuidar. E é necessário intervir de alguma forma. Totalmente, né? Então a gente tem grupos de apoio da terceira idade, né? Da melhor idade. Aqui em Itapetininga? Aqui em Itapê, eu não sei como que está o funcionamento, mas sempre teve o clube para essa população, né? O grupo para essa população. Então, tentar trazer, resgatar, né, o idoso para a vida ativa é muito importante, né? A arte, o artesanato, né? E tudo que está dentro desse lugar, né? A música, a dança, o bordado, a pintura, que são expressões que ativam o nosso cérebro e a nossa capacidade criativa, né? E consequentemente, também nos conduzem para uma qualidade de morte, né? Você poder chegar no seu fim de forma lúcida, né? Consciente. Então, são coisas que são possíveis e não são difíceis de se fazer, mas que precisa de um respaldo por trás do idoso, né? Por isso que o Estatuto e a própria Constituição diz da responsabilidade da comunidade de estar atento com essa população, né? E como você disse dos grupos, é muito interessante mesmo, porque às vezes é só sair de casa, ver gente, conversar. Sim, Eu gosto exatamente. muito de conversar com idosos e eu percebo que eles querem ser ouvidos. Às vezes eles contam a mesma história 10 vezes, mas eles só querem ser ouvidos. Eles só querem ser ouvidos. E estar presente nesses grupos é muito bom para eles. A gente tem uma cultura, Ju, que é o avozinho que mora no fundo. Porque olha que interessante, é uma dinâmica, né? Então ele sempre, o sujeito sempre ocupou um espaço dentro da casa, dentro da dinâmica familiar. Mas aí conforme ele vai envelhecendo, a própria família vai distanciando esse idoso, porque ele demanda mesmo, né? Todos nós demandamos energia um dos outros, né? E aí a gente tem essa cultura do vozinho, da vozinha que vai parar no fundo, na casinha do fundo, né? E isso é uma cultura que demonstra o lugar que a comunidade pensa o idoso, né? A margem da própria família, né? Então, ao invés de você trazer o idoso para perto, você começa a distanciar. Então, a gente tem... E são excelentes, né? Os abrigos, as casas de acolhimento, porque existem casos e casos, né? Mas a gente tem ainda uma cultura que é do distanciamento. Então, envelheceu, não tem mais lugar dentro da casa, mas tem a casinha do fundo, né? Eu acho que para o idoso é cruel isso. É cruel, é extremamente cruel, porque aí ele vai entrando dentro de um lugar de aceitação de que ele realmente não tem mais função social, função familiar, né? E a própria dignidade dele que vai se esvaziando, né? A vulnerabilidade socioeconômica, ela também impacta a saúde mental dos idosos? Totalmente, porque a gente prepara a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade de morte a partir do nosso recorte social econômico, né? Então, políticas públicas
que são importantíssimas, né? O remédio gratuito, né? As farmácias populares que nós temos aí, os programas de prestação de continuada, né? De benefício. Então, se o idoso ele tem um recorte econômico mais robusto, né? Ele tem acesso, ele tem uma boa aposentadoria, né? Ele consegue manter a qualidade de vida e a qualidade de morte, né? Para ele chegar bem no fim da vida. Mas se ele é um idoso Que depende do salário que mínimo. depende do salário mínimo e que 80% desse salário vira em remédio, não tem como esse idoso não entrar num quadro depressivo, ansioso, porque as estruturas não permitem que ele tenha uma qualidade, né? Então, pensar as políticas públicas para a população idosa, né? Sempre estar atento com a Constituição, que preserva o direito desses idosos, e também com o Estatuto do Idoso, que respalda, né, o quanto essa população precisa de um olhar mais generoso e mais cuidadoso. E pensando dessa forma, também no avôzinho que a gente coloca lá na casa do fundo, é comum que esses idosos, na maioria das vezes, eles guardem o sofrimento para eles, o incômodo para eles, para que não atrapalhe a família. O que esse guardar, esse incômodo, esse sofrimento pode causar para esse idoso? É sempre adoecedor, né? É muito adoecedor. Porque nós somos sujeitos de relações. A gente precisa se relacionar, e não importa a idade que a gente tenha, né? A gente se relaciona desde bebê, né? A gente chora para pedir as coisas. Desde criancinha, né? A gente alerta, né, quem está ao nosso redor das nossas necessidades, né? E muito do que a gente vem do que o outro nos diz que nós somos, né? Nós somos constituídos dessas relações. Então, quando você isola um idoso, você descaracteriza ele enquanto sujeito político e relacional, entende? Você tira dele uma necessidade que é de estar no coletivo, que é de estar em comunidade, que é de estar em família. Então, a gente tem hoje um indicador muito alto de suicídio dos idosos. E muito desse comportamento, ou até da ideação suicida, né, que é o idoso que está sempre pensando em encontrar uma forma de tirar a própria vida, vem desse lugar do abandono, do isolamento e da desesperança, né? Porque aquele que está próximo dele gera desesperança nele, entende? Quando coloca ele à margem. E quando a gente fala em suicídio, por que esse tema ele é tão silenciado ainda na nossa sociedade? Ele é um tabu, né? Existem muitas vertentes, né, da causa do suicídio. Então, a gente tem causas que são sociais, a gente tem causas que são psíquicas, a gente tem estudiosos, né, que falam sobre as estruturas políticas que empurram também o indivíduo para esse lugar. No Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre a prevenção, né, e a pós-venção desse fenômeno. É um fenômeno humano. Embora ele seja um tabu, é um fenômeno humano. O suicídio acompanha a história da humanidade desde que a gente é gente, né? Mas aí a gente investiga esse comportamento para entender as suas origens. E ele é multifacetado, então ele não tem uma única causa. Então, o adoecimento psíquico, o sofrimento intolerável, as próprias angústias da existência humana, recortes sociais, levam o sujeito a repensar a sua existência, né? E quem está de fora geralmente sempre tem uma opinião. Sempre tem. Quando acontece com um jovem, as pessoas, na maioria das vezes, comentam: nossa, mas tão novo, por que fazer isso? Quando é com idoso, a vida toda, já viveu, já sofreu a vida toda, agora que vai fazer um negócio desse? Peso. Tem esse peso, né? Mas é isso mesmo, Ju, é como se... mas aí você vê o estigma do idoso, né? Mas já estava idoso mesmo, né? Na maioria das vezes já estava no fim da vida. Para que vai fazer isso agora? Olha como isso é pesado, né? Então, um olhar que a gente tem para o idoso, até nesse fenômeno que é igualmente doloroso para todos, né? Principalmente para quem estava nesse sofrimento intolerável, parece que tem uma medida que não é igual, né? E é igual, né? O sofrimento
para quem tira a própria vida, é igual, é legítimo, tanto para o jovem, quanto para o idoso, quanto para a mulher, quanto para o homem, né? Está na mesma medida, né? Sim. Todos estão na área da saúde mental, né? A gente pensa muito sobre o quanto essa pessoa está num sofrimento intolerável. E acredito que para a pessoa que está nesse sofrimento, ela não vê uma saída a não ser o suicídio. Eu gosto muito de uma suicidologista chamada Karina Fukumitsu. Ela é uma das referências no país em estudos e pesquisas sobre suicídio, né? E ela tem uma afirmação que ela diz que o suicídio, quando a pessoa tira a própria vida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Entende? E a gente que fica, a gente nunca sabe por que o outro se suicidou, porque ele leva, isso também são falas dela, né? Ele leva com ele a verdade. Então a gente nunca vai saber. Entende? A gente pode criar teorias, fazer os nossos julgamentos, mas a gente nunca vai saber. Foi por isso, foi por aquilo. Não sei. Não dá para saber. Não dá. E frases como minha vida já não faz mais sentido. São sinais. Eu sou um peso para minha família. Isso precisa ser levado a sério. Precisa ser levado a sério. Qualquer dia eu desapareço, tenho vontade de sumir. São expressões que já vão indicando uma ideação suicida, né? Um comportamento que é alarmante e precisa ser olhado com cuidado. A gente tem negligenciado algumas questões até por nossas próprias concepções, né? Daquela ideia de que quem fica falando nunca faz. Faz sim. Faz sim. Faz e depois você Cachorro que late não morde. Faz e depois você fica com aquilo para você lidar, né? Então, quem lida com o suicídio é quem fica. Exatamente. Né? É sempre quem fica. E aí você cai dentro desse lugar de culpa, né? Enfim, são muitas questões. Mas os sinais, eles sempre são dados, assim. Sempre são anunciados, são comunicados de alguma maneira. É claro que nem sempre, Ju, a gente tem habilidade para entender e conhecer, entende? Não é que todo mundo vai entender o que está acontecendo. Às vezes não vai. E às vezes também não tem sinal, tá? Às vezes não tem. E quando a gente fala em idoso, Celso, se tratando de jovem, às vezes está lá no começo da vida. O idoso, ele já vem de uma história toda. Então, ele já teve perdas, já teve frustrações, já teve luto. Isso tudo pode aumentar esse risco de depressão, de suicídio no idoso? Com certeza. Você vai pensar, por exemplo, um idoso 70, 80, 90 anos. Quantas despedidas esse idoso já fez? Entende? Quantos lutos estão ali acumulados, né? E essas angústias, né? Esses geradores de angústia, o luto é um gerador muito grande de angústia. E eu trabalho junto com outros profissionais aqui num grupo voluntário do Instituto Fundamente. E a gente trabalha com pessoas enlutadas de forma voluntária. É um grupo, uma roda terapêutica, né? E quando aparecem pessoas idosas, assim, é nítido você olhar o quanto a carga de despedidas, de perdas, de lutos estão presentes e o quanto aquilo determina, em certa medida, a saúde mental daquele idoso. Então, já enterrou filhos, já enterrou a esposa, ou já enterrou o esposo, já enterrou netos. Já teve muitas perdas de relacionamentos, de amizades, de pessoas que se distanciaram, de trabalhos. Então, quando a gente fala no luto de entes queridos que a pessoa enterrou, mas às vezes para o idoso, eu já conheci alguns assim, aposentou, precisou parar de trabalhar. É um luto. Ele tem isso como luto, e é um luto, né? É um luto, sim, e é um luto muito legítimo. Nós chamamos de luto simbólico. Então, a gente tem o luto das pessoas que se vão e a gente tem esses lutos das coisas que a gente precisa se despedir. Então, por exemplo, quando a gente sai da infância para a adolescência, um luto, a nossa infância se foi, percebe? Terminei um relacionamento, luto.
Fui despedido de um emprego que eu gostava muito. Luto. Ou precisei trocar, mudei de cidade. São lutos simbólicos, porque envolvem perdas significativas, né? Envolve perdas de coisas que para nós foram muito simbólicas em algum momento da nossa vida. Então, o idoso ele tem uma carga também de luto muito grande. E luto, quando não é cuidado, né, não é elaborado, ele gera angústia, ele gera desesperança. Então, a gente precisa... Por isso a gente está falando, né, desse olhar cuidadoso e generoso para a pessoa idosa, né? Porque ela traz uma carga muito grande de experiências, de vivências que podem encurralar ela dentro desse quadro depressivo, ansioso e até mesmo de ideação suicida. E a escutativa com o acolhimento emocional, eles fazem a diferença na vida desse idoso, então? Com certeza. No processo terapêutico, a escuta para o idoso é extremamente curativa, né? Porque você já estava dizendo, né? A gente sempre fala, o idoso ele quer ser ouvido, né? Então, abrir um espaço de escuta com qualidade, né? De ouvir na medida do possível, de conversar, mas também de estimular esse idoso, sabe? Esse processo terapêutico, ele pode ajudar esse idoso a ressignificar perdas, Sim, limitações pode aliviar. e a mudança na fase da vida. Uhum, sim, com certeza. Ele é paliativo, então tem questões que a gente trabalha no processo terapêutico com jovens, com adultos, que vão ter outros resultados. No idoso não é a mesma coisa, entende? Ele não vai para o processo para fazer terapia para resolver questões que são contemporâneas, né, das nossas idades hoje. Sim. O idoso tem outras demandas, e é por isso que eu usei a palavra paliativo, porque tem coisa que a gente só vai ouvir. E já é uma grande coisa. Para eles é muito. Quando a gente fala de idoso, tá com uma dor, vai no médico, sua pressão não tá legal, a partir de agora vai começar a tomar um remedinho de pressão. Geralmente eles aceitam numa boa. Mas existe uma resistência por parte dos idosos quando a gente fala em buscar ajuda psicológica, terapêutica. Como que faz para conseguir ajudar nesse bloqueio? Mas aí a gente volta de novo na questão da estrutura, né, social. Os idosos não têm o mesmo acesso à informação que a gente teve, né? A gente olha hoje o processo terapêutico, os psicólogos, os medicamentos com outro olhar, né? Então, aí, Ju, é paciência e diálogo. Paciência, diálogo, paciência, diálogo. E olha que já Até melhorou assim, muito, já melhorou né? muito. E eu ia falar agora para você que não são só os idosos. A gente tem pessoas da nossa faixa etária, né, 40 anos, de 40 a 50, que são extremamente resistentes a processo terapêutico, a tomar remédio, a buscar ajuda, né? A gente já venceu muitas barreiras, a gente já passou, mas ainda tem. A gente tem ainda. Celso, o que você diria para um idoso que está nos ouvindo agora e sente tristeza constante ou aquela falta de sentido na vida? Eu diria que a vida, ela é bonita, mas ela é muito desafiadora. Demais. Mas eu tenho uma máxima minha que é a jornada da vida não precisa ser feita sozinha, né? A gente tem grupos de apoio, a gente tem sempre um depósito interior de recursos que a gente pode usar, tem coisas que a gente deixou para trás ao longo da vida que a gente pode retomar, né? E eu aposto muito na arte, no audiovisual, né? No manual, no artesanal. A vida é muito artesanal, né? E eu acho que o idoso, na medida do possível, né? Esse lugar para ele é um lugar de salvação, de resgate, de redescobrir o sentido da vida de novo. Os grupos de terceira idade ou de melhor idade são muito indicados para retomar a vida social, né? Para retomar a vida política, para retomar a vida familiar. Eu indicaria muito hoje... A gente tem um outro fenômeno agora, Ju, que é o idoso preso nas telas, né? Então, eu indicaria muito, assim, menos telas, menos celular. É basicamente o que a gente fala para as crianças, né? Porque deixa o idoso inativo, né? O idoso fica ali na poltrona, na cadeira.
sentado. E está sujeito a vários perigos ali, Sim, golpes, tudo. tudo. Então, também é uma indicação de menos telas, menos possível, né? Mas também buscar a leitura, os livros, né? Eu acho que tudo isso devolve vida, né? Devolve sentido. Eu acho que seria isso. E para os familiares que percebem mudanças no comportamento do idoso, mas não sabem como iniciar essa conversa, o que você diria? Precisa procurar ajuda profissional. Sempre ajuda profissional. Eu tô com um pai, um avô que está entrando num quadro depressivo. Procura ajuda profissional, porque você talvez não tenha ferramentas, habilidades para lidar, mas com ajuda profissional você aprende, você tem apoio, cria rede de apoio, também em certa medida para garantir a qualidade de vida e de morte para essa população, né? Para o seu querido ali, para o seu avô, para os seus pais, para quem seja. Não sei o que fazer, vai ter que procurar ajuda profissional. E qual o primeiro passo para essa pessoa que decide buscar essa ajuda profissional? Eu penso que os psicólogos, principalmente os que estão mais dentro dessa área, né, do cuidado do idoso, podem dar um suporte. Não existe receita, né, porque cada idoso é um idoso. São histórias de vidas São diferentes. São histórias de né? vidas diferentes. Mas o profissional sempre tem ali uma ferramenta para te dar, né? E aí tentar dentro, né, desses caminhos o que dá certo, o que funciona, né? E de que forma, Celso, campanhas como o Janeiro Branco, eles ajudam a salvar vidas na terceira idade? Principalmente com a visibilidade para o cuidado, né? De alertar a população o quanto o Janeiro Branco, o Novembro Azul, Outubro Rosa, o Setembro Amarelo tem salvado vidas, porque a informação chega. Né? Então, essas campanhas são campanhas de informação, de visibilidade, e elas têm essa intenção mesmo de amenizar, de diminuir o impacto negativo, né? Que a própria sociedade às vezes provoca na população, e também de preservar ali, né, o que ainda se tem de qualidade de vida e de saúde mental. Então, a campanha do Janeiro Branco é extremamente importante a gente começar o ano falando sobre saúde mental, né, para que a gente se atente para o resto do ano. Exatamente. E a importância além de começar o ano, acredito que é importante a gente passar o ano todo vivendo a importância dessa campanha, porque não é só em janeiro que a gente vai ter problemas assim. Nenhuma campanha pensa só o mês, né? As campanhas elas são feitas para relembrar que todo o tempo a gente precisa estar em alerta, a gente precisa estar em cuidado. E a saúde mental é um leque muito extenso, né? A gente tem a OMS com todos os indicadores, né, de como está a qualidade de vida do mundo em questão de saúde mental, e é sempre alarmante, sempre muito alarmante, né? O Brasil, ele é um país que está sempre no pódio da depressão, sempre no pódio da ansiedade. A desigualdade social é um fenômeno que afeta diretamente a saúde mental das pessoas. Então, pensar a saúde mental também é pensar políticas públicas, pensar gestão, né? Pensar como as estruturas elas também nos adoecem e o quanto a gente precisa reduzir esses impactos, né? Celso, para a gente encerrar, eu quero agradecer sua participação no Cuidado Idoso e pedir que você deixe uma mensagem de incentivo aos nossos ouvintes e aproveitar também para deixar os seus contatos para que as pessoas saibam como pode buscar ajuda com você. Eu queria deixar aqui uma mensagem, acho que agora cabe também uma mensagem de um bom final de ano. Final de ano para os idosos também é desafiador, né? Então, a gente tem as festas de Natal, de Ano Novo, a gente tem as confraternizações e os idosos às vezes ficam à parte dessas celebrações, né? Então, é um momento de inserção, de inclusão, de olhar com amor, de olhar com esperança, de olhar com cuidado, para que os idosos se sintam também parte dessas celebrações,
né, que são tão simbólicas e significativas. Sim, sim. O meu contato, eu estou na rede social, né, Celso Cristiano. Eu também tenho um livro chamado Entre Ideias e Terapias, para todas as mentes ansiosas, inquietas, angustiadas ou com todas essas características. Todas juntas. Que é um livro super acessível para leitura. Está disponível nas lojas virtuais, mas também está disponível na livraria aqui do Shopping de Itapetininga. E é isso. Pode me procurar pelas redes, pelo livro. Celso, mais uma vez, meu muito obrigada. Obrigada por sua presença, pela sensibilidade, pelas orientações tão importantes. E conversas como essa ajudam a quebrar esse Sim. silêncio, né? Mostrar que ninguém precisa enfrentar o sofrimento sozinho. Não precisa. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, fica aqui então um recado importante. Saúde mental é coisa séria em qualquer fase da nossa vida. Se algo não vai bem, fale, procure ajuda e acolha também quem está ao seu lado. Cuidar da mente é um ato de amor. Continue acompanhando o Cuidar Idoso, curta, se inscreva no canal da Rádio Super Difusora no YouTube, ative o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos, comente, compartilhe e ajude essa informação a chegar a mais pessoas, familiares, amigos e cuidadores. Esse foi mais um Cuidar Idoso. Às vezes, tudo que a gente precisa é saber que alguém se importa. Um abraço a todos e até o próximo programa. Feita pra você.